Bem-vindos, bravos aventureiros, um universo onde lendas ganham vida e a cada passo pode ser o início de uma nova história. Embarque com a gente numa jornada épica de Maladum, as masmorras de Enveron, um jogo belíssimo que vai desafiar a sua coragem, astúcia e espírito de equipe. Um continente distante e próspero chamado Enveron se vê abalado por antigas magias. Nas profundezas das criptas esquecidas, dentro das masmorras, em meio às teias de aranha e aquele bolor, se encontram segredos prontos para serem revelados. Aqui um grupo de destemidos aventureiros se reúne para desbravar esse cenário de encantos e desafios, onde cada escolha pode mudar o rumo do seu destino. Hoje eu estou aqui para falar de Maladum, esse jogo incrível de componentes primorosos, com uma qualidade visual deslumbrante, com um terreno 3D modular, que vai virar uma verdadeira obra de arte na sua mesa. Ele possui umas mecânicas bem diferentes, conhecidas como Extraction Shooter. Quanto mais você explora as masmorras, mais fundo você vai, mais perigoso vai ficando e vai te dando aquela sensação de urgência, dos desafios começarem a aumentar, você tem que fazer a sua missão e tentar sair de lá o mais rápido possível. E também uma história narrativa, baseada nos RPGs, onde você pode realmente mudar o rumo das histórias dependendo das suas decisões dentro do jogo. A gente também tem fichas de personagens, que a gente pode escolher o personagem, pode escolher a classe do personagem, e isso vai mudar as coisas que ele ganha, as armas, ou se tem habilidades mágicas, o que ele pode carregar, bem parecido com uma ficha mesmo de RPG. Tem slots para você colocar armas, e cada arma tem um tamanho diferente. Você acha um objeto, coloca dentro da sua mochila, então é limitado pelo tamanho dos objetos, é muito legal isso. Também tem um sistema de slots de magia, como se fosse espaços de magia, como um mago dentro de um RPG. Então você gasta esses slots de magia, rolando um dado, pode ser que você perca esses slots, ou pode ser que eles voltem para você, pode ser que você tenha um dano crítico. Tem muitas coisas bem interessantes que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Cara, esse jogo é incrível, de verdade. Então, quer conhecer mais detalhes de como funcionam as mecânicas e uma passada geral nas regras? Vem comigo conhecer Maladum. Primeira coisa que a gente vai apresentar aqui são as cartas de evento, que vai dar um tipo de efeito cinematográfico às suas masmorras. Vão acontecer literalmente eventos diferentes dentro da dungeon. É bom ressaltar também que esse jogo, até então, abril de 2025, ainda não foi anunciado no Brasil. Então a gente está muito na expectativa de alguém trazer ele. Então os 10 primeiros eventos aqui principais são pro tutorial, depois tem um outro deck de eventos que vão aparecendo aí no decorrer das outras aventuras. A gente tem aqui também os dashboards dos jogadores, que nada mais é a ficha do personagem como no RPG, A gente tem todas as estatísticas aqui, a vida, a magia, os pontos de ação, a quantidade de XP que você vai ganhando. E no verso tem a mesma versão do personagem, só que para NPC, porque algumas aventuras vai entrar alguns NPCs também para você interagir. De cima para baixo a gente tem a vida, que representa quanto ele aguenta ali de porrada antes de você morrer. Habilidades que mostram quanto que ele pode usar de habilidade, a magia, as ações, quantas ações ele pode fazer por round, e ali o XP, o que ele vai aprendendo durante a aventura aí. Todas as habilidades têm algumas partes preenchidas e tem outras partes em branco, que daí é o potencial de aprendizado daquele personagem para aquele tipo de habilidade, Tem um custo para contratar esse tipo de personagem, então fica ali o quanto você tem que pagar se caso durante a aventura você queira contratar esse tipo de pessoa aí, que às vezes acontece. Embaixo ali a gente tem uma parte para entrar a classe dos aventureiros, Também tem slots de armadura e alguns itens que você pode colocar aí.
É bem legal, porque não sei se vocês notaram, parece aquelas fichas de personagem de jogo online, né? Jogo de videogame, tipo Baldur's Gate 3, né? Olha só, lembra bastante isso daí. Me dá uma sensação muito boa. Pra mim é muito legal. E tem umas bolinhas ali, ó, na lateral, que são como se fossem as perícias desse personagem que já vem com ele, né? Então tem essa parte também igual ao RPG, que são as perícias. Então a gente tem a representação ali da parte que fala das classes, né? Onde tem todas as habilidades, magias que os personagens são capazes de poder soltar, né? De poder realizar. Então a gente pode ir evoluindo também esses tipos de perícias, dessas habilidades aí que tem em cada uma das classes, né? Inclusive ali do ladinho, ó, tá vendo? Você vai preenchendo com a canetinha, que é genial. E tá vendo ali que o Hulk também tem uma fichinha que mostra pra gente quais habilidades que a gente já pode conseguir soltar no começo do jogo, né? Então, por exemplo, a Morana ali, ela é uma maga, então ela tem algumas habilidades mágicas. Já o outro rapaz ali, o Callan, ele é um guerreiro, então tem outros tipos de habilidades. Como eu falei no início, você tem que fazer a gestão do inventário dos seus personagens. No tutorial vai mostrar para você com que cada personagem começa. Mas o legal é que você pode ir adicionando outras coisas diferentes, né? Sempre tendo essa gestão realmente desse inventário. Então, ó, tá vendo? Tem pecinhas que não conseguem entrar ali dentro. Então tem que você, no meio do jogo, optar pelo que você consegue ou não pegar, né? Mas no começo do jogo, esse é o setup para esses dois personagens aí. Vamos falar sobre esses pininhos. Você vai fazer o setup dos pininhos conforme tá falando lá em cima. Então a vida tem 4 lá, tá vendo? No Callan a gente vai colocar os 4 que representam a vida igual lá em cima. Então a gente vai preenchendo ali com a ficha do personagem. Aí depois a gente vai ter os pontos, né, de habilidades. Então na ficha tem um ponto de habilidade. E por ele tem uma classe de Sellsword, ele tem mais um que ele ganha ali. Então a gente coloca mais um pininho ali. Depois, por último, a gente tem as habilidades mágicas. O Callan só tem um slot de magia. Se ele tomar dano, você vai tirar daí, né? Quando precisar, quando ele usar a habilidade, você tira de lá. E quando ele usar magia, você tira um slot de magia. A gente vai fazer a mesma coisa com a Morana. Preencher os pinos conforme a ficha do jogador. E é isso. A gente também tem esses slots que são as condições que o personagem pode ganhar durante o jogo, que é representado por alguns símbolos aí do lado. Então tem abençoado, tem sangrando, tem envenenado, tem focado, tem vários tipos de condições que você pode ganhar e agregar à ficha do jogador. Também tem alguns dos itens, armas, acessórios que você pode conseguir durante o jogo. Tem o do tutorial, aí tem uns itens comuns, incomuns, raros e alguns exclusivos aí. Então, você pode ver que são várias coisas que você pode encontrar. Isso é uma das fichas, né? Tem mais outros pushboards aí. E atrás a gente vai ver que tem o valor de compra e o valor também de venda desses itens que você vai encontrando. Também no canto superior de cada um dos itens no verso tem mostrando qual é o símbolo, né? Para a cor e o símbolo para esse tipo de raridade que eles possuem. Aí a gente tem alguns itens e acessórios que a gente vai colocar dentro desses objetos que vão ficar na masmorra. Então tem uma tumba, tem um baú, tem uma caixinha, eles vão estar espalhados ali pela masmorra. Além desse saco que vai ter alguns itens aleatórios que a gente vai encontrar quando a gente fazer a busca em algumas salas. Antes disso a gente vai colocar um detalhe do setup, porque o Callan ele já vem com uma armadura aí, com 1 de defesa. Eu não tinha colocado antes, então tá aí. Tem outro espaço vago ali que ele pode colocar uma outra coisa que não seja uma armadura. A armadura tem um símbolo ali, tá vendo? Um escudo. Então ele pode colocar aí do lado o quê? Uma capa, uma joia, algum outro acessório, mas não pode ter 2 armaduras, logicamente. Aí a gente vai separar alguns itens, isso está falando no manual, no tutorial, para colocar dentro da tumba. Então a gente vai colocar aí e fechar bonitinho. Aí depende do cenário, a gente vai sortear também ou vai colocar dentro do saco alguns itens obrigatórios que está falando no manual. Então a gente colocou algumas armadilhas. Hein? Dentro do saco vai ficar itens bons ou armadilhas. Então a gente vai sortear também alguns outros itens para colocar dentro da tumba, do baú, da caixinha. Vai sortear de forma escondida para a gente, quando a gente estiver jogando, ter uma surpresa. A gente não sabe o que vai encontrar lá dentro, né?
E daí quando a gente for buscar na sala, como eu falei, a gente vai procurar dentro do saco. Um outro componente que a gente tem é essa trilha de medo ou trilha de pavor. Aí no tutorial a gente vai usar um lado específico aí, né? E já vai começar com alguns pinos aí. Conforme a gente vai adicionando pinos aí, vai tendo spawn de inimigos. Então cada vez que a gente vai se aprofundando na masmorra, essa trilha vai ficando cada vez pior, né? Cada vez aparecendo mais inimigos. Pro tutorial ele começa com 2 no nível de pavor aí. E é claro, uma das partes mais incríveis desse jogo são as miniaturas. Ele vem numa versão básica sem pintar, mas é muito legal, como vocês podem ver aí, as versões pintadas também. Você pode pintar as suas. São bem detalhadas, são bem incríveis, deixa o jogo muito bonito. Só queria mostrar essa deliciosidade em separar as miniaturas dos personagens aí. Outro tipo de miniatura que a gente vai encontrar são dos NPCs ou monstros que tem espalhados nas masmorras. E esses daí são os monstros vagantes, eles andam ali por dentro da dungeon. E aí a gente também tem os pontos de ação, cada uma das criaturas tem ali em cima o ponto de ação que ela pode fazer, né? Fora isso, a gente também tem o dado de ataque, poder da criatura, e também um escudinho que é a defesa. Tem alguns outros símbolos que estão no manual, mas é bom a gente saber que ali tem um ponto de vida, né? Os coraçõezinhos são os pontos de vida. E também no verso dessas criaturas tem uma versão mais forte delas, que pode, dependendo do nível da trilha de pavor, podem entrar essas versões aí. Alguns eventos também podem colocá-la em jogo. Vai depender muito. Essa versão mais forte é uma versão elite das criaturas. A gente também tem aí essas outras criaturas que são as assombrações ou aparições, que são comandadas pelo Malagunt, que é tipo um mago do mal aí, que tem sua própria miniatura, tem sua ficha de status, magias e tudo mais. No tutorial, a gente vai usar o Lamentador, que é o primeiro da esquerda, e a Míria. Depois os outros vão entrando em outras aventuras aí também, que é o Hellfont e o Hot Troll. Ali também eles têm cada um ponto de vida. Quando não tem coração, é um ponto de vida. Se mostra o coração, mostra-lhe quantos pontos de vida essa criatura vai ter. Aqui tem todos os componentes que a gente vai usar no tutorial. Alguns aqui a gente já falou anteriormente, mas aqui a gente tem os pontos de entrada para os inimigos. Aqui tem um ponto de entrada do grupo. A ficha de jogador da vez, que a gente vai acabar não utilizando, porque como vou jogar sozinho, mas isso marca de quem que vai começar a próxima rodada, né? Vai passando de jogador para jogador. A gente também tem aqui os tokens de condição, tem envenenado, abençoado. Tokenzinhos de busca, quando você faz uma busca na sala ou no verso, também vira uma exclamação, que às vezes é um ponto de interesse que vai estar no mapa, né? Depende do cenário. Aqui são os tokens de ativação, quando você usar o personagem, você marca ali, só para você não esquecer. A gente vai montar um mapa aqui, a gente tem esse quadriculado, que ele é de tecido, e tem essa parte de lava ali no canto, que a gente vai usar como referência, para a gente colocar a nossa masmorra do tutorial. E tem uns clipezinhos que vai colocando esses cards e vai formando a sua masmorra. Dentro do manual vai falar para você como que você monta isso, só juntando as peças, bem simples, tá? Aí a gente vai adicionando os objetos que a gente precisa dentro dessa masmorra. Então, por exemplo, a tumba, vou colocar dentro dessa sala aí. Aí, o baú, vou colocar no lugar que está programado ali no setup. E também vou colocar o baúzinho nesse lugar aí. Tudo está no manual. Maladon é jogado em rodadas e cada rodada tem 5 fases, começando pela fase de pavor, onde a gente vai ajustar essa trilha que fala da agressão, mostra a agressão e o pavor mesmo do que está acontecendo na masmorra. Quanto mais alto, mais desastroso vai ficando. E na primeira rodada a gente adiciona um marcador preto aí, e é isso. Geralmente, depois da fase de colocar o pino aí e fazer a fase de Doom, a gente vai pegar um evento, tirar uma carta de evento. Mas na primeira rodada do jogo isso não acontece. A próxima fase se chama fase de aventura, onde cada personagem tem que fazer as suas ações. Geralmente os personagens iniciais vêm com 2 ações como padrão, mas conforme você vai evoluindo o personagem, você pode ganhar ações extras. Outras classes também podem dar ações extras. Vamos começar com o Callum, e como ele está fora do tabuleiro, a sua primeira ação vai ser
entrar dentro do tabuleiro, né? Começar o jogo ali. Bom, a gente vai mover o Callum até ali perto da caixinha que tem ali, que ele achou que tem alguns itens ali. Então ele tem 4 de movimento, ele pode andar 4 dessa forma assim, inclusive na diagonal. Pode fazer ali do jeito que ele quiser e voltar. Só tem uma regra aqui, por exemplo, se ele chegar ali do lado da caixa, ele não pode se mover na diagonal porque tem um objeto ali adjacente, então ele teria que fazer o contorno, né? Então, octogonalmente, depois ir para lá. Mas ali ele pode fazer de outras formas, né? Então vem para cá e ele acaba chegando na frente da caixinha de qualquer forma. Segunda ação do Callum é procurar dentro da caixa. Então ele vai abrir, a gente vai descobrir ali os itens que a gente tinha colocado lá mais cedo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. E para falar que a gente abriu esse baú, coloco ali a tampinha meio entreaberta para a gente lembrar mais para frente que ali naquele baú a gente já procurou. E olha só, a gente tirou alguns itens aí, que é uma clava e uma flecha. Olha que legal. A gente vai adicionar esses itens no inventário do Callum. Depois mais para frente a gente não precisa nem usar, a gente pode ir para cidade e tentar vender esses itens aí. Aí o turno do Callum acabou, a gente coloca o token que ele já foi ativado ali. Agora é a vez da Morana. Bom, conforme o Callum também fez, ela está fora do tabuleiro, então a gente vai primeiro usar o movimento para entrar com ela dentro do tabuleiro e vamos tentar fazer com que ela entre o mais fundo possível dentro da masmorra. Então ela tem 4 de movimentos, ela chega até aí. E na segunda ação ela também anda mais 4 para poder ela se aprofundar. A gente quer mandar a Morana lá para frente já. Depois disso a gente vai para uma outra fase, né, que os jogadores já jogaram, que é a fase dos inimigos. E a gente vai ver quantos inimigos vão entrar e aonde eles vão entrar através da trilha de pavor. Ali mostra quais são os tipos de inimigos e o dado, né, a quantidade de dados que você vai rolar. Então vamos lá, vamos rolar um dado aqui primeiramente e vamos supor que a gente tirou uma mãozinha. O que acontece então? Vai surgir um inimigo desse tipo do mais simples, né, que está ali embaixo, através desses espaços do tabuleiro onde tem o piso quebrado, tipo essas covas assim, ele sai de dentro da cova. Qual cova ele vai sair? Da que está mais próximo de algum dos jogadores. Mas nesse caso aqui, a gente tem 3 covas que estão equidistantes aos jogadores. Tem sempre 2 de distância ali, né? Então a gente tem que tomar uma decisão. Geralmente isso pode acontecer com o jogador da vez, que está com a ficha de jogador da vez, mas como aqui a gente está fazendo um turno explicando sozinho, eu vou decidir fazer ele aparecer acho que junto com o Callum. Os inimigos também têm fichas de personagens, né? Então tem a quantidade de ações ali, geralmente 2 ações, que eles podem fazer. E aí essas ações, a movimentação dele faz parte de umas regrinhas ali. Então, por exemplo, o NPC consegue atingir o alvo que está com uma arma de ataque corpo a corpo sem se mover? Não. Consegue atingir se movendo até um NPC que tem uma arma tal? Enfim, tem várias regrinhas. Nesse caso aí, ele vai se mover até o Callum usando a menor distância. Pro azar do Callum, o Lamentador tem iniciativa. Assim que ele chega no Callum, ele vai realizar um ataque. E para ver o ataque, a gente dá uma olhada aqui no número que está dentro do punho fechado. O Lamentador tem 2 de força. Então a gente vai rolar 2 dados. Como que é rolar dos dados? Primeiro, o dado azul sempre é jogado. As explosãozinhas com uma só é um ataque simples. Com a face com 2 explosõezinhas é um crítico. Sem nada é uma falha e a caveirinha é uma falha com alguma consequência. Essas são as faces do dado azul. Só que esse inimigo dentro do punho tinha o número 2. Então você rola o azul e um vermelho para ver o que aconteceu. Olha, teria um acerto e a gente vê lá dentro do punho o número 2. Então resumo sempre o dado azul mais a quantidade de dados que está no punho, para totalizar o número que está no punho, né? Se a gente ver aqui, o Callum tem uma armadura com valor 1. Isso quer dizer que esse hit, esse 1 de acerto que o inimigo me deu, vai ser parado na armadura. Ou seja, Callum não receberá dano nenhum nesse turno. E assim a gente encerra a fase dos inimigos. Agora a gente teria uma fase de NPC, que é quando as criaturas vagantes que estão na masmorra atacam ou acontece alguma coisa que você interage com NPCs.
mas a gente não tem NPCs por enquanto no tabuleiro, então a gente vai pular essa fase. Próxima fase se chama fase de avaliação, que nada mais é que uma parte burocrática do jogo. Você vai trazer de volta os seus tokenzinhos de ativação que estão na ficha do personagem, vai passar a ficha de primeiro jogador para o jogador solado, que vai começar a tomar as decisões caso precise durante o turno. E é isso, uma fase burocrática. Aí a gente já pode ir para a próxima rodada. A gente vai adicionar um pino aqui na trilha de pavor, indo por nível 4, e a gente vai sacar uma carta de evento também dessa vez. Alarme. A sua presença fez soar o alarme. Aumente o pavor em 1. Por que a gente leu ali o primeiro de cima, o Disquiet? Porque ali nos pinos, na trilha de pavor, ela ainda está na fase Disquiet, que é o retângulo de baixo lá. Se estivesse nas seções acima, a gente ia ler o restante das opções da carta também. Vai ficando cada vez pior as opções conforme eu disse que os pinos vão subindo lá, né? Aí simplesmente a gente vai fazer isso. A gente vai pegar um dos pinos preto, vai adicionar mais um ali na trilha de pavor. E essa carta, como a gente já usou, a gente vai deixar separada do deck num lugar próprio para o descarte. Se você estiver jogando sozinho, igual eu, você pode escolher com qual dos personagens você vai começar agora a próxima rodada. Se você estiver jogando em mais pessoas, quem tiver com o token de primeiro jogador é quem começa movendo o seu personagem. Dessa vez eu vou escolher começar com a Morana. É a oportunidade da gente falar um pouco sobre magia, porque ela é uma maga e eu vou escolher uma das magias que eu tenho preparadas com ela aqui. Eu vou escolher a Bênção. Pode ver que do lado do escrito Bless, que é a bênção, tem o símbolo do raio. Esse raio quer dizer que a gente gasta uma ação para poder conjurar essa magia. Ela é uma magia roxa, quer dizer que ela é de uma escola de magia específica. E Bless pode ser conjurada em um alvo em linha reta, que eu consiga enxergar, né? A gente tem um equipamento aqui no jogo que a gente consegue traçar da ponta do nosso quadrado até o alvo. Isso quer dizer que a gente tem a linha de visão e o Callum pode se tornar um alvo dessa magia. Agora é hora de selecionar o poder dessa magia, né? O quão forte ela vai ser lançada. No começo do jogo é fácil, porque a Morana só é nível 1, então ela só pode disparar essa magia gastando um slot de magia. É isso que ela vai fazer, mas depois, mais para frente, conforme ela vai evoluindo, essa magia pode ser deixada cada vez mais forte, né? Pode vir mais poderosa. E não é assim simplesmente, gastei uma ação, tirei meu pino de magia dali e vou lançar a minha magia. Não, não é tão fácil assim não. Você precisa rolar um dado específico, que é o dado meio branco ali, que é o dado que simboliza a magia. Cada face do dado vai dar um efeito diferente com relação a esse poder, com essa conjuração que você fez. Vamos supor que a gente rodou o dado e tirou a face número 3. Isso quer dizer que a gente acertou a magia, deixou o nosso jogador, o Callum, abençoado. A gente coloca um marcador aí nele, azulzinho. E também o 3 quer dizer que a gente devolve um slot de magia para a Morana. Olha só que bom. Mas nem tudo são flores. Quando os usuários de magia aqui são chamados de Maladars, por isso o nome do jogo Maladun. Quando os Maladars conjuram a sua magia, eles afetam a realidade. A teia entre o mundo, né, da magia e o mundo real impacta na realidade de todos, inclusive os monstros, os inimigos sentem essa presença mágica. Então, a trilha de pavor também é afetada pelas conjurações. Então, quando qualquer jogador conjura uma magia na rodada, vem um pino azul aí para simbolizar que, olha, existiu a magia no ambiente e ajuda a somar junto com os pretos ali para subir a trilha de pavor. Então, se 4 jogadores invocarem, né, conjurarem uma magia na rodada, você só vai precisar adicionar um dos pinos, que é do primeiro que fizer isso, né? Não vai precisar colocar um para cada jogador que conjurar uma magia, não, pelo amor de Deus. E pode ver aí que a gente está no limite do Disquiet, que é a parte do começo da masmorra, né? A partir daí a gente vai pro Distress, que é um outro nível aí de problemas que a gente vai enfrentar.
Bom, a gente usou a primeira ação da Morana para abençoar o Callan, e a segunda ação vai ser mover, e ele decide mover 3 espaços em direção à porta. Nesse jogo a gente tem um tipo de ações rápidas, que são ações que o personagem pode fazer para complementar ali o movimento. Por exemplo, pegar alguma coisa do chão, ou como nesse caso aqui, abrir uma porta. Então é isso que a gente vai fazer. Ela acaba abrindo a portinha aí, fica bem na frente da sala. Como ela usou só 3 movimentos para chegar aí e abriu a porta, a movimentação foi interrompida por essa ação rápida. E esse outro movimento que tinha o quarto acabou sendo interrompido, né? Então ela perdeu. Bom, o Callan começa o seu turno aí com um lamentador engajado com ele. Ele já vai usar o seu ataque. Diferente do lamentador ali, o Callan não tem aquele número dentro do punho, né? Mas ele tem as suas armas. E ele vai usar ali o seu machado incrível. E no machado tem o punho ali, com o número 2. Então ele vai rodar 2 dados, um azul e um vermelho. E vamos supor que ele tirou um acerto em cada um deles, beleza? Alguns inimigos têm um escudo também, ó, igual a armadura do Callan, por exemplo. Que daí a Míria pararia 1 de dano. O Lamentador, ele não tem escudo, então o dano já vai direto nele. Como a gente tirou 2 de dano, a gente já eliminou o Lamentador aí da face da terra. Aí eu tenho mais uma ação e eu já vi que essas criaturas horrendas saem desses buracos no chão. Então, o que eu faço? Eu paro lá em cima para evitar. Eu tampo esse poço de respawn aí dos bichos. E com uma outra ação, aquela ação rápida, eu aproveito e vou lá abrir a portinha também para tentar cercar do outro lado ali os inimigos. Bom, agora a gente vai para a fase dos inimigos novamente, né? E a gente está na fase de Disquiet aí por pouco. Vamos rodar o dado e vamos supor que a gente tirou 2 faces aí de lamentadores, né? Quer dizer que vai ter 2 spawns, 2 entradas de inimigos desse inimigo específico. Mas onde ele vai entrar, né? A gente vai jogar um dado branco, que é o mesmo de magia, para ver em qual região, qual número vai dar. Baseado nesse número, vai entrar naquele lugar lá. Pode ver que no canto superior direito já está ali, ó, na filinha, 2 lamentadores para entrar em jogo. A gente vai consultar para ver se eles estão próximos de alguém, se tem alguém com arma, se eles podem atacar alguém que está adjacente. Se não tem ninguém, eles vão andar ali em direção ao jogador mais próximo, que é a Morana ali. Ela não está muito feliz por causa disso, não. Vamos para uma nova fase de pavor. A gente adiciona mais um pino aí. A gente foi para Distress e pega mais uma carta de evento. Aqui a gente tem Sentindo com Sorte, Feeling Luck. Reduz a trilha de pavor em 1. Todos os aventureiros em jogo ficam abençoados. E tem esse símbolo verde embaixo, que é para uma carta que para entrar em jogos mais fáceis, né? Então cada vez que você vai subir no nível, fica mais raros essas cartas voltarem para jogo. Você vai descartando elas. A gente vai abençoar aqui a Morana, que não tinha uma bênção, e vai colocar uma outra bênção aqui no Callan. Quando você invoca uma magia, por exemplo, que a Morana fez num nível mais forte, você consegue colocar mais fichas de bênção. Ou você pode fazer isso também, por exemplo, no evento, porque elas são cumulativas. A gente pode começar uma nova fase dos aventureiros. E agora eu vou começar pelo Callan, porque ele está com 2 tokens de bênção, está com o seu machado. Então ele é um rapaz abençoado, né, nesse mundo. Ele está com muita energia de exposição, ele está se sentindo que ele quer quebrar tudo. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então agora ele não está podendo alcançar esses lamentadores para poder fazer um ataque corpo a corpo. O que a gente pode fazer agora? Lembra que tem aquelas ações rápidas, né? Aquela que a gente pega coisa do chão, abre porta. Tem uma outra também que é bem comum, que é o dash. Você anda 1 quadrado a mais para ele poder chegar mais perto e ficar próximo ali daquela área da abertura onde estão os lamentadores. Aí ele tem uma segunda ação, ele vai fazer uma procura dentro dessa sala. Quando a gente faz uma procura, a gente colocou vários itens e pecinhas dentro do saco no começo do jogo. A gente vai botar a mão aí e vai sortear alguma para ver o que a gente encontra nessa sala. E sorteei um sino e um alarme, né? Pode ser coisas ruins também, além de itens.
Então a gente faz barulho, né, o alarme, a gente aumenta ali a trilha de pavor, tá avisando os bichos que a gente tá chegando, e coloca um token aqui de lupa falando que essa sala já foi procurada, né, já foi buscada, não pode buscar nessa sala novamente. Não é festa, não. Aí a gente tem o turno da Morana. Bom, a situação tá meio complicada, mas eu acho que ela vai usar o que ela tem de melhor, que são as magias, né? Então ela vai usar uma outra magia aqui de tentar disparar. Eu vou verificar se os inimigos ambos estão dentro do alcance, beleza. Vou tirar um slot de magia dela e vou rolar o dado branco. O dado branco deu 2, quer dizer que não tem nenhum efeito além disso, né? Descartou o slot mesmo assim. Só que além do dado branco a gente tem que jogar um dado azul, né? Para ver se a gente acertou. E ela não acertou. Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode descartar um token de bênção para rerolar o dado. Aí rolei, tiro um hit, beleza, maravilhoso, e consigo eliminar um dos lamentadores aí do tabuleiro. Mas Morana ainda tem mais uma ação. E ela vai se mover, mandar 1, 2. Aqui não dá para andar em diagonal, né? Porque tem o baú lá que atrapalha. Se tiver um canto preenchido, eu não posso andar em diagonal. Então eu tenho que vir para cá e depois eu vou pro lado ali, ó, octagonalmente, quando isso acontece. E daí ela vai ficar meio escondida aí para sair da linha de tiro ali, de visão do lamentador, né? Depois ela já tá perto, pro próximo turno ela abrir esse baú aí. Como a gente usou a magia, a gente aumenta na trilha de pavor também. A gente tá na fase de stress, e já começou a fase dos inimigos, então a gente vai rodar um dado pro lamentador e vai entrar uma Miria em jogo. Então sempre já vai começar a aparecer essa Miria aí. Bom, vamos lá. Rodar primeiro o dado preto, né? Vamos ver o resultado que vai dar. E pelo menos deu sorte, dessa vez não entrou nenhum lamentador. Mas aí a gente tem que rodar o dado branco para ver em qual lugar vai entrar, porque a Miria já entra direto, não precisa nem saber se vai ou não, ela já aparece ali já. Ela vai entrar no lugar número 1 e ela já vai entrar e já vai começar a andar ali. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ela fez esse caminho aí, na verdade, porque é o caminho mais rápido para chegar até um jogador, né? Por isso que ela resolveu fazer isso aí, porque não tinha nenhum em vista, não tava nenhuma linha de visão e tal. Aí ela foi até aí. Esse foi o motivo. A Miriam entrou e se moveu, agora a gente tem que mover os lamentadores, né? Miriam, parece que é uma senhora se movendo, mas eles têm uma ordem para ativação, né? Então tem a Miriam primeiro, depois tem o lamentador, tal, e o lamentador vai se mover aqui para ficar adjacente e atacar o Kaylan. Ele não tem ações, né? Mas ele tem iniciativa agora, né? Então por isso que ele já pode bater no Kaylan. E para isso a gente roda um dado, e a gente roda um dado azul e um dado vermelho. Vamos ver o que a gente tira aí. A gente tem um crítico e um nada. Então vai ter 2 hits. Então um dos hits para na armadura do Kaylan. E outro pega nele e tem que tirar um dado, um pino de vida aí, né? Só que o crítico faz com que o lamentador dê um dano de veneno. Mas o Kaylan tem o token de bênção. Então ele pode descartar para rerolar o dado novamente, né? Então o lamentador rerola, tirou exatamente a mesma coisa, então não vai ter jeito. Vai parar na armadura, vai tirar um pino de vida e vai ficar com a condição envenenado ali do lado. Grande momento para o Kaylan. A gente vai agora para a fase de avaliações, né? Aquela fase burocrática, onde a gente vai retirar os tokens para falar que a gente já agiu com os jogadores ali, né? A gente vai passar a ficha de jogador inicial, caso precisar, e a gente vai rodar um dado branco para ver os efeitos
do envenenamento que tá no Cailan aí. Bom, a gente vai rodar o dado branco, né? E vamos supor que a gente tirou um 4. Tem uma tabelinha do que cada resultado vai dar de penalidade, mas o 4 significa que você vai perder o seu pino rosa, que é o pino de skill ali, de habilidade. Ele só tem um, então é complicado a gente perder esse pino rosa aqui. Então eu vou descartar a bênção que ele tem para rerolar o dado branco novamente. E a gente faz uma rolagem e tira 2. Bom, a gente vai perder um pino de vida, mas pelo menos vai começar com 2 apenas na próxima rodada, mas pelo menos acho que tá melhor que o ficar 0 de skills. Vai começar uma nova fase de pavor, a gente adiciona um pino preto na trilha de pavor, e aí a gente pega uma carta de evento. É o Fairy Touch. Malagult. Os canais mágicos de Malagult, na verdade, através dos seus minions, forma um canal para seus minions. Todos os adversários engajados fazem 2 rolagens de ataque corpo a corpo, com um símbolo aí de foguinho, a gente vai ver isso. Então, todos os adversários, os adversários que não estão engajados fazem uma ação de movimento. Então vamos jogar o dado. Infelizmente para o Cailan, não. Aqui vai sair somente um hit. A caveirinha nesse cenário aqui não tem nenhuma ação especial. Em alguns outros cenários tem algum outro tipo de comportamento a caveirinha, né? Daí vai dizer dependendo do cenário. O Cailan, ele vai parar esse hit adicional no seu escudo, então tá tudo bem. E a Miria, ela vai andar até em direção a Morana, e depois na fase dos inimigos ela vai atacar primeiro, né? Esse é o fim da fase de eventos. Isso só foi a fase de eventos. Vamos começar com Morana. Infelizmente a Miria tá perto. Ela não pode usar mágica, né? E ela vai usar o seu cajado para tentar atingir ela. Vamos rodar o dado. 2 dados e 2 hits. A Miria para um no escudo, na armadura. Mas o outro acaba eliminando ela do jogo. Ainda bem, né? Agora ela vai tentar ajudar o Cailan novamente. O lamentador está parcialmente coberto, mas como tem uma linha aqui da visão, dá para acertar ele ali. Ela vai tirar um do slot de magias ali, colocar ali na trilha de pavor. Vamos rolar mais um dado de magia. O dado de magia deu 6. Isso vai dar um novo dado para o ataque. Ele rola um azul crítico e uma caveirinha e elimina o lamentador do jogo. Aí ela vê que o Cailan tá meio zoadão lá, que ela quer poder ajudar, porque ela é dessas, e ela vai jogar um item para ele, que ela tem uma maçãzinha ali para ajudar ele com a vida. Esse que ela vai fazer. Vamos lá, para vocês verem como é que faz esse tipo de ação, né? Então ela vai rolar o dado novamente. Vamos ver o que eu vou tirar aqui. E é um hit. Isso quer dizer que ela vai jogar o item lá pro Cailan. Ele ficar pertinho do pezinho do rapaz. E o Cailan vai começar o turno dele justamente com aquela ação rápida de pegar ali a frutinha para ele. Só que além disso ele vai fazer um descanso. Quando ele faz um descanso, ele recupera uma vida e tira o token de envenenamento. Fora isso, ele pode consumir a maçã, volta com mais um pino e aí ele termina o seu turno com vida completamente full aí, todo bonitão. Bom, não sobrou nenhum inimigo, também não dá para ativar nenhum NPC. A gente vai para a fase de avaliação, onde a gente tira os tokens de ativação e passa o marcador de primeiro jogador. Não tem nenhum efeito de envenenamento, nada, então a gente iria por um próximo round.
mas eu acho que já deu para entender um pouco da magnitude e como funciona esse jogaço que é o Maladum, né? Então tem várias miniaturas, várias possibilidades de crescimento desse jogo, né? De várias boxes diferentes para você ir agregando conteúdo. Inclusive tem até um lançamento que eles vão fazer não só de fantasia medieval, mas também um tema mais espacial dentro de uma nave que lembra um pouco Alien, né? Muito interessante também. Os outros cenários são bem maiores que esse, com mais assets, objetos, e fica bem mais completo. Esse realmente é só um tutorial para vocês verem uma base do jogo. Tem algumas ocasiões bem legais, assim, onde você, por exemplo, para acessar uma sala secreta, você precisa ir e ativar um mecanismo que vai abrir essa porta para você acessar e poder pegar um livro, e esse livro, por exemplo, pode fazer diferença mais à frente na campanha, pode te dar alguns benefícios diferentes, você pode aprender um segredo oculto. Então ele é muito RPGzado mesmo, né? Além disso, tem esses tipos você pode construir o seu cenário de várias formas diferentes, né? E isso é totalmente modular, tem cenários enormes aí, muito bonitos, com pontes, com um monte de coisas, que é lindo, simplesmente magnífico, né? Mais personagens, mais classes, mais inimigos. Ele é um HeroQuest barra Gloomhaven melhorado. Cara, eu gosto demais, né? Eu sou suspeito em falar, porque como eu sou da galera do RPG, eu adoro jogo desse estilo. Eu tento RPGzar o máximo possível esse tipo de jogo para ficar cada vez melhor, com uma ambientação, com uma música, com uma narração diferente. As possibilidades são imensas, além de você conseguir usar todo esse cenário aí para você jogar o seu próprio RPG, um Dungeons and Dragons, um DCC, um Old School Essential, porque ele tem nas histórias do jogo uma pegada meio old school, sim. A historinha dele lembra muito os RPGs antigos old school, o que eu achei muito incrível, porque eu adoro esse tipo de RPG, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa maravilha desse vídeo aí, desse jogo. Deixa um like no canal, que vai ajudar bastante. Eu não tenho padrinho, eu não tenho nenhum outro tipo de coisa, então o like, ele ajuda a divulgar e mostrar esse jogo para mais pessoas, né? Curtam o canal, segue aí que eu vou tentar trazer outros jogos, quem sabe incentivar, né, as editoras brasileiras a conhecerem também e verem as possibilidades aí de trazerem. Por favor, alguém traga Maladum para o Brasil. Pessoal, até mais, um grande abraço a todos e o que, né? O que eu mais tenho para falar? E é isso, um beijo no coração de vocês. Ai, que gostosinho.